Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, visitará a Argentina aí nessa semana, na quinta-feira. E o que esperar dessa visita, qual a importância disso, né, para nós aqui brasileiros e também para o continente americano, principalmente aqui na América do Sul. A Argentina, né, como a maioria aqui do canal que já acompanha há algum tempo deve saber, passa por um processo eleitoral esse ano, né, terá votações aí. E a Cristina Kirchner despontava aí como uma das favoritas para voltar à presidência da República, mesmo com todos os crimes. A Cristina Kirchner, que inclusive esta semana está aí sendo ouvida em audiências, né, por crimes que ela cometeu. Enfim, e essa Cristina Kirchner tem aí um grande apoio popular da esquerda na Argentina. Ela representa, né, ela canalizou parte dos peronistas e criou aí até o kirchnerismo, né? E ela tem aí uma grande possibilidade, pelo menos tinha uma grande possibilidade de voltar ao poder. Só que devido aos processos e todo a rejeição que ela tem, ela deu um golpe, né? Ela fez uma trama ali, uma armação para poder... ela botou um poste no lugar dela para ela ser a vice do poste. Então o rapaz que ela colocou no lugar era o chefe de gabinete do marido dela, quando o marido era presidente, e também chegou a ser chefe de gabinete dela até 2008. Então esse cara hoje, né, o Alberto Fernandes, ele é o candidato, será o candidato oficial aí do kirchnerismo, né, e do partido da Cristina Kirchner, e ela entra como vice. Isso seria para desviar um pouco a atenção dos próprios processos dela, da própria rejeição. Vale lembrar aqui também que as pesquisas, é sempre muito complicado analisar pesquisas, né, principalmente as pesquisas aqui do Brasil, nesses institutos, mas lembram que o Lula ele tinha uma probabilidade grande de vencer segundo aquelas pesquisas, mas as próprias pesquisas que diziam que ele estava em primeiro também diziam que a rejeição dele era alta. Então a mesma coisa ocorre na Argentina, né? E a Cristina Kirchner possui uma rejeição muito alta, isso seria uma forma dela burlar aí essa rejeição. Então, ela fez essa armação, o Alberto Fernandes será o candidato a presidente no lugar da Kirchner e ela será vice. Bolsonaro tem falado sobre as eleições argentinas, só no mês passado ele falou 3 vezes nisso. Falou com o George W. Bush, na visita com Bush, falou em uma live, né? Teve um outro episódio também que eu não lembro qual, mas ele está sempre citando esse caso da Argentina. É uma preocupação importante aí do presidente Bolsonaro, né, que está muito bem assessorado aí pelo Felipe Martins, né, e pelo Ernesto Araújo, que entendem muito bem esse jogo político aí da esquerda sul-americana e um jogo que poderia dar muito dinheiro aí, ou pelo menos fazer circular novamente o dinheiro do tráfico, o dinheiro do terrorismo que financiam esses regimes aí do Foro de São Paulo, como na Venezuela, Bolívia e poderia retornar no caso da Argentina. Então, justamente por estar bem assessorado, o Bolsonaro está muito atento a isso. E como isso impactaria o Brasil aqui? Todos sabem que o Brasil está num problema de estagnação econômica por conta aí do atraso nas reformas, o atraso do Congresso em votar as reformas e todo o rombo que foi deixado aí pelo PT, né, e que a gente está tentando consertar ao longo desse tempo, mas não será do dia para a noite que a economia voltará à sua pujança de outros tempos. E um setor importante do Brasil aqui é o setor industrial. E o relacionamento da Argentina e o Brasil no setor industrial, principalmente aí na exportação, o Brasil exporta para a Argentina, é muito grande. E a crise argentina que se acentuou no ano passado, em 2018, ela impactou e continua impactando muito a nossa indústria. Então ela diminuiu aí 42% da nossa exportação para a Argentina. Isso tem um peso, isso tem um impacto, inclusive agora saiu o número, né, da produção industrial brasileira, e o setor automobilístico, né, que é um dos carros-chefe do Brasil na exportação para a Argentina, sofreu muito e acabou travando esse crescimento, que ficou só em 0,3, abaixo aí da expectativa, que era 0,7. Então, isso tudo aí tem a ver com a crise na Argentina. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. É muito importante observar o que acontece lá, porque o que acontece lá nos afeta aqui, direto ou indiretamente. Então,
Essa é a preocupação do presidente Jair Bolsonaro. Então vale a gente abrir um parênteses aqui, tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas é importante vocês salientarem o seguinte: o julgamento que a Cristina Kirchner está sofrendo agora não é só por corrupção, como também é pelo caso da morte do Alberto Nisman. Alberto Nisman era um promotor de justiça que foi assassinado às vésperas de depor no Congresso argentino, e onde ele tinha informações de que a Cristina Kirchner estava envolvida com o terrorismo iraniano para cometer um atentado à MIA, que era um grande centro ali judaico. Esses atentados ocorreram, foram 2 atentados que ocorreram na década de 90, e quando isso foi trazido à luz, a Cristina Kirchner e o seu governo, né, o primeiro o seu marido e depois ela, acobertaram, porque eles tinham relações com o Irã, então relações terroristas da Argentina com o Irã, e isso tem muito a ver também com a relação da indústria, das usinas nucleares iranianas, que possuem a mesma tecnologia da Argentina. Então eles atravessavam essa tecnologia da Argentina para a Venezuela, e a Venezuela fazia essa ponte com o Irã. Então havia muitos interesses ali, seria um grande escândalo internacional. E esse promotor Alberto Nisman, que foi assassinado em 2015, ele iria depor no Congresso, né, e iria expor o envolvimento da Cristina Kirchner, que era presidente naquele momento. Então ele foi assassinado no seu apartamento, às vésperas de depor, e hoje esse julgamento, né, essa investigação, revela que a Cristina Kirchner manteve contato com o seu secretário de segurança, que é um dos suspeitos aí por articular esse homicídio. Então, ela manteve contato com ele através de 22 ligações e 8 mensagens, logo após o crime acontecer. Então, de meia-noite e 36 do ocorrido até 14 horas da tarde do outro dia, quase 15 horas aí de contato ininterrupto. E o contato foi camuflado através dos seus secretários. Então o cara ele usava o telefone de outras pessoas que participavam do governo no setor de segurança para falar com ela, justamente para não ter, né, esse vínculo do telefone, mas já foi investigado. Então essa é a mulher que periga aí ocupar um cargo, né, executivo na Argentina. Então vejam o tamanho do problema, vejam o tamanho do perigo. Por isso, não é à toa que o Bolsonaro está preocupadíssimo com isso, ainda mais em um momento aí que estamos reafirmando nossos laços com Israel, né, com o Estado judaico. Manter um vizinho com laços com o Irã tão poderosos seria muito complicado. Já temos a Venezuela no norte e a Argentina no sul, seria um outro problema, sem contar todo o problema econômico, né, que poderia resultar na volta da Cristina Kirchner. Mas eu também não poderia deixar de falar aqui que o Macri não é nem de longe um grande presidente. Tá? Ele fracassou em muito nas suas políticas econômicas, não conseguiu, não teve força, essa que foi a verdade. Tá? Ele não teve a mesma força que o Bolsonaro está tendo para mobilizar a população a favor das reformas que eram necessárias. E agora ele está se vendo num mato sem cachorro, onde ele está congelando preços na Argentina. Coisa típica, né, de uma economia estatizante, uma economia centralizada, planejada de cima para baixo, onde ele vai tentar congelar os preços para poder regular o mercado. Quem entende de economia sabe que isso aí está fadado ao fracasso, isso será mais uma tragédia, mas ele está às vésperas da eleição, então ele precisa fazer alguma coisa, mas essa própria atitude dele já demonstra a sua fragilidade, a sua fraqueza. Não é o melhor candidato, mas os outros candidatos não têm a menor chance. Infelizmente, a Argentina hoje vive o que nós vivemos há algum tempo atrás, onde nós tínhamos aqui o PSDB e o PT. Né? Eram sempre PSDB, PT, PSDB e PT, os dois polarizando ali. Qualquer outro candidato que entrasse não tinha chance. Então, infelizmente, o Bolsonaro conseguiu quebrar, né, essa roda, mas agora a Argentina passa pelo mesmo problema. Então é aquilo, fique com menos pior. Por isso que o Bolsonaro aposta aí no Maurício Macri, para poder a tragédia não ser tão grande e nos afetar, gente. 42% de exportação para a Argentina é muita coisa e precisa ser levado em consideração. Tá? Inclusive o Ernesto Araújo e o Felipe Martins, aí, o assessor do Bolsonaro, eles vão entregar essa semana aí o plano, nessa visita inclusive, o plano de parceria econômica Brasil-Argentina. Então tudo isso pode ir para o ralo caso a Kirchner
volte ao poder, tá? Então é uma assassina, uma sem vergonha, uma crápula, entendeu? Não vale nada essa Cristina Kirchner, e ela tenta aí, como todos os outros esquerdistas aí do Foro de São Paulo, tenta voltar ao poder de maneira vil, de maneira torpe, de maneira sem vergonha, colocando um poste no lugar. Pelo visto, ela aprendeu com Lula isso aí, né? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você gosta do canal também, quiser colaborar, puder colaborar aqui com o canal financeiramente, tem um apoia-se aqui embaixo, a conta corrente também. A ajuda de vocês é importantíssima, tá? E até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.